Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 164. Muitas pessoas se reuniram na praia de Hyundai. A maioria era composta por cidadãos e repórteres que vieram assistir ao inesperado surto de monstros mortos-vivos. Por favor, não ultrapassem este ponto. É perigoso. Policiais e funcionários da Associação dos Caçadores da filial de Busan estavam lutando para erguer cercas e restringir o acesso à área. Mas, de alguma forma, o som de passos apressados não diminuía. Isso é assustador. Ouvi dizer que até um caçador Rank S de Seul teve que vir. Desde o cataclismo, ser um caçador se tornou uma das profissões mais populares. Para quem entrava sozinho em uma masmorra, logo percebia que não havia tantos perigos quanto diziam. Por conta disso, era natural que todos invejassem os caçadores, que ganhavam rios de dinheiro. E entre eles, os caçadores Rank S tinham popularidade comparável à de celebridades. Quando um rompimento de masmorra acontecia em um local aberto como esse, a reação dos cidadãos se dividia em duas: correr para bem longe ou ir assistir de perto. A maioria escolhia a primeira opção, mas ainda assim, um número surpreendente de pessoas se reunia para ver os portais com os próprios olhos, sem demonstrar medo. Um exemplo disso era: "Vocês estão vendo isso, pessoal? Vim conferir com meus próprios olhos os esqueletos que vocês só veem nos filmes. Se mandarem doações, lançamos o drone na hora." Galera, o presidente da guilda ceifador, Lin Tai-Jiu, entrou na missão como suporte. Devemos vê-lo a qualquer momento agora. Obrigado pelo balão lunar. Nota: balão lunar, uma espécie de doação para streaming de vídeos por webcam. Entre os cidadãos, havia muitos streamers autoproclamados repórteres. Alguns até trouxeram drones caríssimos para transmitir a batalha ao vivo. Esses eram os que se expunham ao perigo só para aumentar suas doações. Senpai! A funcionária da associação, que havia sido empurrada pela multidão na linha de frente, perguntou com uma expressão chorosa. Isso acontece toda vez que uma masmorra rompe? O que você esperava? Esse é o maior rompimento de masmorra da história de Busan. O veterano pressionou as têmporas com uma expressão exausta. O olhar cansado do superior fez a tensão parecer ainda maior. Se o portal tivesse sido descoberto antes, a situação não teria escalado tanto. E para piorar, o exército de esqueletos emergindo do mar de Busan fazia parecer que estavam dentro de uma cena de Piratas do Caribe. Além disso, desta vez, o caçador Rank S, que recentemente tinha dominado as manchetes, apareceu diretamente, aumentando ainda mais a curiosidade e a empolgação do público. Isso não dá um bom conteúdo? Se eu fosse repórter, também teria trazido minha câmera. Sasu, que também era fã de transmissões ao vivo, suspirou com a ironia da situação. Apesar de que é bem legal ver ele de perto. Quem? O Lim Tai-Jiu? Quem mais? Você sabe que ele consegue disparar 10 flechas de uma vez e todas acertam o alvo, né? Bom, apesar das polêmicas em torno dele, ainda é um caçador Rank S. Enquanto falava, o veterano também acompanhava os movimentos de Lin Tai-Jiu com olhares admirados. Ouvi dizer que ele está na equipe de busca, em vez de lutar diretamente. Diferente dos outros arqueiros, que preferiam atacar de longe, ele usava sua agilidade para correr entre os esqueletos, enquanto rastreava a localização do portal. E sempre que ficava cercado, disparava seu arco, abrindo caminho. Estou doando 10.000 won para cada 10 abates do Lin Tai-Jiu. Estou doando 50.000 won para cada 100 abates do Lin Tai-Jiu. Caia, obrigado pelas doações. Pessoal, vou contar os esqueletos que o Lin Tai-Jiu matar em tempo real. O quê? Enquanto os caçadores arriscavam a vida no combate, algo absurdo acontecia na orla da praia. O volume de doações disparava, diretamente proporcional ao número de monstros mortos. E tudo isso aconteceu em menos de 1 minuto, desde que a equipe de busca e Lin Tai-Jiu partiram para a luta. Será que o país inteiro resolve aparecer sempre que eu entro em ação? Ele se perguntou se aquilo explicava o ditado: os ursos fazem o show, enquanto os donos dos ursos embolsam o dinheiro. Embora, na realidade, os caçadores, os ursos nessa analogia, ganhassem muito mais dinheiro do que qualquer streamer jamais poderia sonhar, então não havia motivo para ressentimentos. Além do mais, não era até uma forma criativa de monetizar a situação?
De qualquer forma, do ponto de vista da associação, o único objetivo era resolver o problema com segurança, sem feridos. Ué? De repente, algo estranho aconteceu. Uou, oh, oh! Uma onda de ar gélido varreu a área. Hã? Todos os olhos que estavam focados em Lin Taigyu se arregalaram e, de repente, se voltaram para um único ponto. Oh, que é aquilo? Lin Taigyu exclamou enquanto ele e a equipe de busca rapidamente se espalhavam pela área. Diversos caçadores haviam se reunido em Busan para lidar com a emergência, incluindo Hanks A, como o famoso mestre da Guilda Cavaleiros. No meio deles, também havia algumas figuras desconhecidas. Uma delas estendeu a mão e, de repente, uma parte do mar ao redor se transformou em uma paisagem ártica. Esqueletos que rastejavam pela areia da praia, assim como as ondas que avançavam por trás deles, foram congelados no mesmo instante. Os rostos de todos que testemunharam a cena ficaram tão congelados quanto os esqueletos. Quem é essa pessoa? Galera, alguém tem informações sobre esse caçador? O espanto tomou conta de todos, e a praia de Hyundai foi dominada por gritos de admiração. Papai, pesquisa rápido. Quem são os voluntários da equipe de busca? Já tô procurando. Até os repórteres das grandes emissoras começaram a pressionar a Guilda Cavaleiros em busca de informações. Alguns streamers mais atrevidos se enfiaram no meio dos funcionários da associação, que tentavam conter a multidão, implorando por respostas. Quem diabos é esse caçador? Conta pra gente, vai. Isso é uma nevasca, né? Mesmo entre caçadores de magia avançada, poucos conseguem lançar um feitiço desse nível. Até onde eu sei, um ataque mágico de área tão grande exigiria uma quantidade absurda de mana. Então quem diabos? 1 milhão de won para quem descobrir a identidade desse caçador primeiro. Se me contar, eu divido as doações com você. Ei, parem, não podem passar daqui. Por favor, fiquem atrás da linha de segurança. A reação da multidão era natural, afinal, ninguém esperava ver uma magia de larga escala capaz de alterar o clima daquela maneira. De repente, uma nevasca congelou centenas de esqueletos sob um céu ensolarado. É a primeira vez que um caçador assim aparece no nosso país. Encontrei! De repente, todos os olhares se voltaram para um grito no meio da multidão. Ali, um streamer que tinha contatos na Guilda Cavaleiros ergueu o celular como se fosse um troféu da Copa do Mundo e gritou triunfante. Guilda Wujin. Ele é da Guilda Wujin. O nome dele é Sung Suho, um caçador da Wujin Guild. Hã? Guilda Wujin? Primeira vez que ouço falar. É uma guilda nova? Assim que finalmente descobriram a identidade do caçador que lançou a nevasca, as expressões passaram do choque para a confusão. Ninguém parecia saber nada sobre a Guilda Wujin, exceto uma única pessoa, que tinha uma memória afiada. Espera aí, Sung Suho. Em um frenesi, começaram a vasculhar a internet atrás de qualquer matéria que já tivessem lido antes. Sung Suho. Não foi ele que resolveu o caso do Lee Min-sung? É isso mesmo. Tem até uma foto dele ao lado da Baek Miho e do Lin Taigyu. A inteligência coletiva das pessoas era algo realmente impressionante. Depois de usar sua habilidade, Suho sorriu, satisfeito ao ver que os espectadores haviam descoberto sua identidade tão rapidamente. Exatamente como eu planejei. Ele observava a comoção de longe, pensando consigo mesmo. Ainda bem que criei uma guilda. Oportunidades assim, de ganhar publicidade gratuita, não surgem toda hora. Durante as várias missões que resolveu, Suho fez questão de esconder sua identidade, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Seu objetivo era evitar que os apóstolos de Itarim, que sem dúvidas estavam escondidos entre as pessoas comuns, descobrissem que ele possuía os poderes do Monarca das Sombras. No entanto, habilidades comuns, que poderiam ser confundidas com as de outros caçadores, ele podia exibir sem problema. Na verdade, isso era até vantajoso. A reputação da guilda agora era mais importante para seu plano do que qualquer outra coisa. E qual era o verdadeiro propósito por trás da criação da guilda? Subir de nível, é claro. Seu objetivo era ter acesso a masmorras de rank mais alto e fortalecer-se ainda mais. Porém, esses portais poderiam ser adquiridos com dinheiro,
e dinheiro era algo que a Guilda Scavenger estava prestes a fornecer no mês seguinte. Então, por que se preocupar em aumentar a fama da sua guilda? A resposta era simples: para ir para a Coreia do Norte. E para isso, a reputação da guilda era essencial. Sim, dungeons de alto nível eram importantes, mas o verdadeiro objetivo de Suho era cruzar a fronteira e caçar monstros. Desde o cataclismo, a Coreia do Norte havia se tornado um campo de criaturas, uma terra inóspita repleta de demônios. Para se ter uma noção do quão perigoso era, o próprio presidente da associação, Woo Jin-chul, que foi ajudar ao lado de Choi Jong-in, ainda não havia conseguido voltar. Se os monstros que infestavam o território vizinho não fossem eliminados a tempo, era apenas questão de tempo até que descessem para invadir a Coreia do Sul. Tecnicamente, diziam que estavam ajudando, mas na prática, parecia mais uma conquista do Norte. Para Suho, até mesmo o pior ambiente da Coreia do Norte parecia um paraíso, repleto de incontáveis fontes de experiência espalhadas por toda parte. O problema era que a Coreia do Norte não era um lugar para onde qualquer um poderia simplesmente ir. Mesmo que o governo tivesse colapsado por completo, isso não significaria a unificação das duas Coreias. Além disso, caçadores criminosos, como os vilões da prisão de Jisan, também gostariam de ir para lá. Afinal, se qualquer pessoa pudesse cruzar a fronteira sem restrições, os primeiros a fugir seriam esses criminosos, que encontrariam naquele ambiente o lugar perfeito para agir impunemente. Isso daria a eles uma enorme vantagem para cometer atrocidades contra os sobreviventes norte-coreanos que ainda estavam vivos e espalhados pelo país. Aquele território se tornaria uma terra sem lei. Por isso, o governo sul-coreano e a Associação dos Caçadores estabeleceram leis rígidas para impedir que guildas sem qualificação pisassem em solo norte-coreano. O requisito mais importante para isso era o reconhecimento público. Para que uma guilda tivesse permissão de atravessar a fronteira, ela precisava ser amplamente reconhecida e respeitada. E uma das formas mais eficazes de conquistar essa reputação era se destacar ajudando em desastres que atraíssem a atenção da população. O incidente da prisão de Jisan, por exemplo, era um caso delicado. Exterminar 500 vilões parecia algo admirável, mas a opinião pública se dividiu mais do que Suho imaginava. Ele matou 500 pessoas em um único dia, isso não é normal. No mínimo, é um assassino. Mas, ele não matou criminosos em vez de pessoas inocentes? Sua identidade foi protegida pela Guilda Tigre Branco depois da cooperação entre eles. Se viesse à tona que foi ele quem exterminou todos aqueles vilões, Suho teria muita dificuldade em conseguir acesso à Coreia do Norte. Mas agora, como parte da equipe de busca, Suho pulou no meio dos esqueletos e demonstrou seu poder sem hesitação. Esse garoto é de verdade. Eu mandei você para investigar o portal, mas em vez disso você está dizimando os esqueletos. Lin Taegyu exclamou ao ver a impressionante estreia de Suho, deixando-o um pouco sem jeito. Ele já tinha uma habilidade dessas antes? Ou será que ganhou uma runa de presente do Thomas Andre? O poder que ele demonstrava era simplesmente inacreditável. Uma nevasca intensa devastava as águas costeiras de Haeundae, cobrindo tudo ao redor com uma estrada de gelo branco que se estendia como um tapete. No centro de tudo, Suho avançava sem medo, atravessando os esqueletos congelados como se fossem meras estátuas. Ele se perguntava qual apelido as pessoas lhe dariam ao assistirem aquela cena ao vivo. Pare. Hã? Enquanto ainda avançava sem hesitação, Suho parou de repente ao ouvir as palavras de Silad. O monarca da geada, rei dos homens de neve, ouve a oração de Circa.